y todos lembran. Falamos sobre accidente vascular cerebral. Eu espero que vocês entendam a importância que tem nós saber reconhecer quando temos um problema cerebral. E como falábamos, o acidente vascular cerebral é uma coisa que pode provocar muitas complicações e muitas sequelas desfavoráveis para todos, tanto para o paciente como para a família. Então, sempre lembrar, minhas queridas e queridos, sempre lembrar que temos que ter muito cuidado com nossa pressão arterial, se somos diabéticos, com nossa diabetes, nossa glicemia, fazer aqueles exames sempre de uma forma periódica, pelo menos uma vez por ano temos que fazer. Mas lembrar que si, por exemplo, si somos diabéticos, temos que pelo menos 3 meses, cada 3 meses, checar a glicemia para avaliar se está tudo bem com ela. Nossa pressão arterial também. Lembrar que temos que tomar sempre nossos remédios e que nunca podemos deixar de tomar eles. Semana passada falávamos que hoje íamos a ter uma pequena conversa sobre processos respiratórios na pessoa idosa ou em aquela pessoa maior de 60 anos. Como por todos é conhecidos, processos respiratórios atingem muito a toda nossa população, mas é de maior importância em aquelas pessoas idosas, maiores de 60 anos. ¿Por quê? Porque, por exemplo, um processo respiratório, uma gripe, se nós não cuidamos dela, pode se convertir em outro processo pior, como por exemplo uma bronquite, uma pneumonia ou algo assim. Como por todos es conocido, una pneumonía o una bronquitis es aquel proceso respiratorio que es una infección por bacterias de nuestro aparelho respiratorio y que puede provocar muchas complicaciones, como por todos sabemos. Dentro dos procesos respiratorios, temos a doença pulmonar obstrutiva crônica. Talvez muitos de vocês conheçam ela, que é aquele processo respiratório crônico. Que quer dizer? Que é aquele paciente que leva muitos. Bom dia, dona Vânia. É aquele paciente que leva muitos processos respiratórios com muita frequência e que são repetitivos. Quer dizer que tem, por pelo menos cada 2 meses, tem um processo respiratório. Mas não todo aquele processo respiratório. Por exemplo, é uma bronquite, asma. Asma bronquial es aquel proceso respiratorio que, como todos sabemos, puede producir, por ejemplo, falta de ar. Aquel paciente que tiene aquella dificultad para respirar, mas que es un proceso crónico también, que realmente nunca tiene cura. El paciente nunca va a ficar curado. Mas que, por ejemplo, asma normalmente comienza en idades cedo, por ejemplo, na juventude, adolescência, a partir dos 12, 13, 14 anos, aquele processo que começa, respiratório que começa. Realmente é muito difícil aparecer um asma em pessoas idosas, ou maiores de 45 anos, ou maiores de 60 anos. Não é frequente. ¿Qué es más frecuente? Aquella doença pulmonar obstructiva crónica caracterizada por ejemplo, enfisema, bronquitis, pneumonia. A principal causa de doença pulmonar obstructiva crónica é a fumaça do cigarro. Como todos sabemos, o cigarro pode provocar muitas alterações em nosso organismo e uma delas é a doença pulmonar obstructiva crônica, que também pode afetar o fumante passivo, ou seja, aquele que convive com quem efectivamente fuma, de qualquer modo. O tabaquismo é um problema que também pode provocar e atinge muitas pessoas, sobretudo pode afetar as vias respiratórias,
pulmão, bronquios, bronquiolos, que são órgãos que aparecem ou que formam parte de nosso aparelho respiratório. Agora bem, temos vários processos respiratorios, como por ejemplo bronquitis, bronquitis aguda, bronquitis crónica. Bronquitis não é mais que aquela inflamação dos brônquios. Brônquios é uma estrutura que forma parte dos pulmões e do aparelho respiratório. A bronquite é definida como aquela tosse, é aquele paciente que começa com muita tosse, tosse, e que pode produzir escarro repetidamente durante muito tempo, a vezes durante um período prolongado, pode produzir tosse e o paciente queixa muita tosse. Pode ter uma bronquite crônica, que não é mais que aquela bronquite que o paciente tose um tempo todo, foi ao médico, recebeu tratamento, mas ainda não melhorou. Por isso é importante, por exemplo, quando nós temos aquele processo respiratório por mais de, por exemplo, de 15 dias, que não é mais que, por exemplo, febre, tosse, corrimento nasal, que pode ser branco ou pode ser amarelo, dificuldade para respirar, devemos ir a um atendimento médico, porque como por todos sabemos, também existe a tuberculose. Realmente já atualmente no Brasil, em nosso país, existem poucos casos de tuberculose, mas ainda pode existir. Se você tem um processo respiratório que leva mais de 15 dias, sobretudo com tosse, secreções, escarros, por exemplo, amarelo ou com muito pus, devemos ir a um médico porque aí você vai precisar fazer exame, como por exemplo um raio-x do tórax, escarro, etc. Porque pode ser uma tuberculose. Ante qualquer processo respiratorio, claro, por ejemplo, nós podemos ter uma gripe, uma simple gripe, que como por todos sabemos es aquel proceso respiratorio que provoca mal-estar, febre, dor de garganta, cogimiento nasal, tosse, dor de cabeza, más que normalmente dura de 2 a 3 días. Mas se nós temos um processo respiratório que dura mais de 2 ou 3 dias, devemos acudir. Nesse caso, por exemplo, podemos tomar na casa paracetamol, dipirona, vitamina C, algum xarope para a tosse, eh, algum remédio medicinal com medicamentos naturais, como por exemplo xaropes, etcétera, chá de plantas medicinais, podemos tomar. Mas se nós temos um processo respiratório que dura mais de 15 dias, devemos acudir a um médico. Se, por exemplo, nós temos aquele processo respiratório que já levamos 3 dias e estamos com febre, dificuldade respiratória, falta de ar, mal-estar, e levamos 3 dias com febre e já estamos tomando aqueles remédios que já eu mencionei, se não melhoramos, temos que ir a um atendimento médico. Por quê? Porque, por exemplo, uma simple gripe, se não é bem cuidada, normalmente a gripe é producida por vírus, pero si, por exemplo, mas também pode ser por bacterias. Se, por exemplo, nós já levamos mais de 3 dias com um processo respiratório, não melhoramos, já estamos tomando aqueles remédios e ainda continua do mesmo jeito, temos que ir a um atendimento médico, porque aí o médico, por exemplo, vai examinar você, vai ver se então está tudo bem no pulmão, ou se, por exemplo, tem uma bronquite, ou pode ser uma pneumonia. Pneumonía, minhas queridas y queridos, es un proceso infeccioso por bacterias, que como por todos conhecemos, es un proceso que, por ejemplo, si você cuida dele, toma tratamento, beleza, você vai melhorar. Mas, se você não cuida ele, pode convertir en una infección muy severa. Y como por todos es conocido, una pneumonía puede llevar, por ejemplo, a un acamamiento, un paciente fica acamado y sobre todo con pacientes mayores de 60 años. Y si es aquel paciente que, por ejemplo, tiene
algum problema que fica acamado o tempo todo, pois devemos de ter muito cuidado. Quando temos um processo infeccioso respiratório, lembrar que temos que tomar muitos líquidos, muita vitamina C, já pode ser em comprimido, em líquido, ou também através de frutas cítricas, como por exemplo limão, laranja, abacaxi, tomar suco deles. Vitamina C, minhas queridas e queridos, é muito importante tomar. Como eu falei já em outras ocasiões, vitamina C, pelo menos tomar por 3 meses em todo paciente maior de 60 anos, é muito bom. ¿Por quê? Porque vitamina C é um antioxidante e ajuda muito, sobre todo para o processo da circulação do sangue, para nossa pele, porque é um antioxidante e evita o câncer de pele. E também vitamina C para os processos respiratórios. Por quê? Porque ajuda para nossa respiração, para que nosso pulmão fiquem respirando melhor. Então, tomar vitamina C por um período determinado não quer dizer que você vai tomar vitamina C a vida toda. Não. Você vai tomar pelo menos por 3 meses vitamina C. E realmente é muito importante. E, sobretudo, hoje que estamos falando dos processos respiratórios, é muito, muito importante tomar ele. Existen também outros processos respiratórios que, por exemplo, são muitos, como por exemplo enfisema respiratório, atelectasia respiratoria, bronquite, pneumonia, resfriado comum, gripe, etc. Mas que às vezes os sintomas podem ser os mesmos. Daí a importância de que se nós temos um processo respiratório por mais de 3 dias e não melhoramos, temos que acudir a um atendimento médico. Por quê? Porque aí o médico vai examinar você, vai indicar aqueles exames, que pode ser exame de sangue, pode ser um raio-x do tórax, pode ser uma tomografia ou uma ressonância do tórax para avaliar pulmão, mas só com a clínica o médico pode diagnosticar se você tem uma bronquite ou tem um processo viral ou gripe ou pode ser uma pneumonia. Mas só isso o médico quando examina você. Eh, Existem muitos métodos para você diagnosticar ou o médico diagnosticar se você tem um processo respiratório leve ou é agudo ou é crônico ou é de maior importância. Mas simplesmente, por exemplo, com um médico, ao escutar você, sentir respiração, sentir se está tudo bem, o médico pode diagnosticar. Às vezes, se existe a dúvida, pois então o médico vai indicar, em primeiro lugar, bater um raio-x do tórax. Bater um raio-x do tórax. Por exemplo, se nós temos aquele processo respiratório e nós, por nossa conta, queremos bater um raio-x do tórax, beleza, pode ser. E já, por exemplo, podemos levar a um médico ou a um pessoal qualificado para que avalie esse raio-x do tórax. E aí, no pulmão, dá para ver. Outra coisa muito importante é que processos respiratórios, sobretudo a nível de pulmão, pode afetar também coração. Existem vários tipos de doenças cardíacas do coração que podem ser produzidas por alterações no pulmão. Como por exemplo, isso mesmo, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, que já crônica, quando diz a palavra, quer dizer que é por muito tempo, mas que pode atingir, pode afetar também o funcionamento cardíaco do coração. Daí a importância, então, de, por exemplo, nós fazer todos aqueles exames, como eu sempre falo. Se podemos fazer pelo menos uma vez ou 2 vezes por ano, bater um raio-x do tórax para avaliar o coração, pulmão, beleza. Seria muito, muito melhor. Por quê? Porque, por exemplo, como eu sempre falo, com o passar dos anos, nosso organismo muda tudo. Muda tudo e fica um pouquinho mais velhinho, como eu sempre falo, um pouquinho mais velho. E então, pois todo o nosso organismo sofre essas mudanças, tanto como a nossa pele, nosso corpo, nosso pulmão, nosso coração, nossos ossos, nossa pele, ossos, etc.
e então, pois, muda também muito. Então, daí a importância de nós fazer todos aqueles exames que são importantes. Asma bronquial é um processo respiratório também que é muito conhecido, mas que o principal sintoma deles é a falta de ar, aquela dificuldade respiratória que o paciente tem, que não consegue respirar e que produz como um silbido, por exemplo, aquele que já o paciente sabe quando é asma. Asma é muito típico, é muito característico e realmente é muito difícil de confundir com outro tipo de processo respiratório. Então, eh, doença pulmonar obstructiva crónica o procesos respiratorios tienen cura. Claro que tienen cura. Asma no tiene cura como tal, porque asma bronquial es un proceso respiratorio crónico que lamentablemente no tiene cura. Más, por ejemplo, bronquitis, atelectasia, enfisema, pneumonía, son procesos respiratorios que tienen cura. Só que, por exemplo, sua detecção precoce é muito importante, porque se nós, como já eu falei, temos um processo respiratório que dura mais de 3 dias, aquela dificuldade respiratória, aquela febre, aquela impossibilidade de não respirar, pois dura mais de 3 dias, temos que acudir a um atendimento porque vamos a precisar de exame, vamos a precisar, por exemplo, de tratamento. Mas tem cura. Todos aqueles processos respiratórios têm cura. Eh, Outra coisa, quanto tempo pode durar um processo respiratório? Bom, como eu falei, um simples processo respiratório, uma simples gripe, pode durar normalmente 3 dias, até 5 e 7 dias. Os dias de que o paciente fica pior, com maior quantidade de síntomas, podem ser de 48 a 72 horas, quer dizer, de 2 a 3 dias. Depois disso, pois bom, vai que ficar aquele mal-estar, um pouquinho de febre, um pouquinho de dor de cabeça, mas que vai melhorando pouco a pouco. Asma, como sabemos, por exemplo, é um processo agudo que o paciente começa com muita falta de ar, dificuldade respiratória, muitas vezes pode melhorar com medicamentos na casa, pero se não melhora, pois vai precisar, por exemplo, uma nebulização, remédios intraveia, pela veia ou intramuscular, pela região glútea. Mas nesse caso, o paciente vai precisar de um tratamento. Mas sempre importante, cuidado com nossa saúde ambiental. Muitas vezes, por exemplo, poeira, essas coisas assim podem provocar também dificuldade respiratória. Mas a importância é acudir a um atendimento para que aí o médico vai fazer, vai diferenciar se você tem uma gripe simples ou se tem uma bronquite. Bronquite não é mais que aquela inflamação dos brônquios, que brônquios, como já eu falei, é parte de nosso pulmão, que pode ser produzida por vírus, como por exemplo uma simples gripe, ou por bactérias. Quando já é produzida por bactérias, vai dar vários sintomas que o médico vai saber diferenciar se é um vírus ou é uma bactéria. Bactéria, vírus, normalmente é como aquele resfriado comum, que aí você, por exemplo, vai tomar vitamina C, tomar muitos líquidos, tomar Dorflex, paracetamol, etc., para mal-estar, para febre, mas, e normalmente dura 2 dias ou 3, quando mais. Mas se aquele processo já dura mais de 3 dias, então pode ser uma bronquite, ou, em pior dos casos, uma pneumonia, que é produzida por bactérias. Bactérias que, como todos sabemos, então aí o paciente vai precisar de tomar antibióticos diferentes. Existen muitos antibióticos, como por exemplo amoxicilina, cefalexina, gentamicina, sulfamethoxazol ou infectrin, que é igual, e outros tipos de antibióticos que o médico vai indicar. Mas para isso temos que acudir a um atendimento, porque então aí você vai precisar tomar antibiótico, porque se você não cuida esse processo viral ou esse processo respiratório, pode se convertir em uma doença pulmonar obstrutiva crônica.
Y entonces, esa doença pulmonar obstructiva crónica, como ya la palabra fala, crónica, quiere decir que es para toda su vida. Entonces, ahí você vai a presentar muita dificuldade respiratoria por sempre. Pode melhorar por um tempo, mas por outro tempo vai a presentar muita dificuldade para respirar, muita falta de ar. Você, quando caminha, por exemplo, vai ter dificuldades, etc. Falta de ar, minhas queridas y queridos, puede ser producida por muchas causas, entre ellas respiratorias, mas también cardíacas. Por ejemplo, si tengo un paciente que tenga una insuficiencia cardíaca, puede presentar dificultades para caminar, falta de ar, que por ejemplo camina un pequeño espacio y ya tiene que parar porque entonces no puede respirar. Y eso puede ser producido por problemas respiratorios, mas también por problemas cardíacos. Quiere decir que a sintomatología o síntomas pueden ser casi iguales. De ahí a importancia de que, por ejemplo, no estemos que acudir a un atendimiento médico. Aí o médico vai indicar. Por exemplo, já eu tive pacientes e tenho ainda que me dizem, doutor, eu estou com falta de ar, tenho dificuldade para caminhar. Aí, pronto, eu indico então, por exemplo, bater um raio-x do tórax, indico um eletrocardiograma, ou, por exemplo, um ecocardiograma, e aí dá para você comparar e para você avaliar. Ah, pode ser um processo respiratório, beleza. Aí botamos tratamento e pronto, o paciente melhora. Mas também pode ser um processo cardíaco do coração. E aí, então, pois, o tratamento é diferenciado. Y, por ejemplo, ahí ya estamos en presencia de una doença pulmonar obstructiva crónica, que ya ahí el paciente va a precisar tratamiento casi a vida toda. Porque si no toma tratamiento, pues puede producir una descompensación y entonces el corazón puede también sufrir esas alteraciones. Existen, como ya falei, muchos exámenes, mas que são exámenes que se podem fazer sem problema. O principal, como eu falei, já é bater o raio-x do tórax. O raio-x do tórax dá para avaliar coração, pulmão, etc. Existen outros exámenes pulmonares, como por exemplo, para avaliar a função do coração, os valores da respiração, etc. Pero bom, são exames um pouquinho mais difíceis de fazer, pero com uma simple radiografia ou bater um raio-x do tórax, dá para avaliar. Que eu gostaria que vocês saibam isso, que por exemplo, você tem aquele processo respiratório, pode ser uma simple gripe, pode ser um resfriado comum. Ok, você está com febre, tosse, dificuldade um pouquinho para respirar, mas um pouquinho. Lembrem que, por exemplo, uma simple gripe não dá aquela dificuldade respiratória nem aquela falta de ar que você não pode falar, não pode respirar. Não. Uma simple gripe ou um simple resfriado dá o quê? Febre, mal-estar, dor de garganta, dor de cabeça, só isso. E que normalmente pode durar de 2 a 3 dias. Agora bem, se você tem febre, dor de cabeça, mas além disso começa com dificuldade para respirar, aí então pode ser, além de uma simple gripe, pode ser então, por exemplo, uma bronquite, que não é mais que uma inflamação do pulmão, ou uma pneumonia, que também é aquela inflamação de pulmão. Aí você vai precisar, por exemplo, tomar antibiótico, vai ter que precisar tomar talvez esteroides, etc. Pero que é só por um tempo, mais ou menos 7 dias, 10 dias, quando mais. E já o paciente melhora muito. Mas sempre ter muito cuidado, porque processos respiratórios, se não são bem cuidados, podem atingir vários órgãos, entre eles pulmão, e pode se complicar. Ah, ok, temos aquele processo respiratório, aquela simple gripe, tomamos nosso remédio, passou, beleza. Mas se não passa, aí temos que acudir a um atendimento médico, porque vamos a precisar talvez antibiótico, nebulizações, esteroides, etc.
A outra coisa é que, por exemplo, o tratamento é por um tempo determinado. Normalmente pode ser uma semana ou 10 dias. Normalmente nesse tempo já melhorou. Ah, não melhorou ou não fica curado, aí você vai precisar, por exemplo, antibióticos através da veia, através de região glútea, intramuscular, etc. Mas sempre, minhas queridas e queridos, saber que temos que ter muito cuidado também com os processos respiratórios. Actualmente, como todos sabemos, e com esse processo do Covid-19, foram muitos processos respiratórios que apareceram. E, lamentavelmente, como todos sabemos, provocou muitas mortes, porque, lamentavelmente, era um vírus muito prejudicial. Mas, normalmente, o resfriado é produzido por vírus simples, que o processo demora, quando mais, como eu falei, 3 dias, ou 5, quando mais. E pronto, e já passou. Mas sempre ter muito cuidado com nossos processos virais, porque também, lembrem, por exemplo, uma pneumonia, que é aquela infecção bacteriana de pulmão, que produz uma inflamação do pulmão, pode levar, por exemplo, a complicações maiores e mais severas. E mais, por exemplo, se temos aquele paciente, pode ser uma nossa mãe, nossa avó, etc., ou avô que está acamado e tem um processo respiratório, rapidamente temos que solicitar atendimento médico, porque então temos que avaliar, porque com certeza vai precisar tomar antibiótico e medicamentos mais específicos aí, porque como todos sabemos, pneumonia é uma infecção de bactérias, de, é uma infecção de bactérias de nossos pulmões. E então, pues, pode provocar muitas alterações e pode levar àquela doença que é doença pulmonar obstrutiva crônica. Normalmente é aquele processo, como eu falei, que é crônico, que é por muito tempo, que você apresenta dificuldade respiratória por muito tempo, que não melhora com remédios, que já você tomou todos aqueles remédios normais e que não melhora, então é uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Mas que temos que ter muito cuidado. Sim, temos que ter muito cuidado quando temos um processo viral respiratório, qualquer processo respiratório, temos que ter muito cuidado. E sempre ficar de olho. Ah, não melhora, continua os mesmos sintomas, pelo contrário, fica pior cada dia, então temos que acudir a um atendimento médico porque vamos a precisar tratamento mais específico. Ok? Então, agora me falem vocês se tem alguma dúvida, se querem saber alguma coisa sobre processos respiratórios. Dona Maria, Professor, bom dia. bom dia. Buenos dias! Deixa eu lhe Buenos falar. dias. Ok. Não, eu tenho a impressão que é uma alergia, não sei o que. Eu caminho todos os dias. E de vez em quando, na praia também, né? E de vez em quando eu dou um mergulho nessa caminhada. Só que quando eu saio dessa caminhada, eu começo a ficar rouca. Isso não é só na praia, às vezes em casa. Agora mesmo eu estou falando um pouquinho mais rouco. Se tem um lugar muito fechado assim, quando eu saio desse lugar, mas a questão assim não é por muito tempo, não é o dia todo, entendeu? A questão de horas, é só a parte da manhã, só aquela rouquidão, não tem febre, não tem nada, e só, eu não sei se eu ter problema de rinite, eu já operei do tabique, mas mesmo antes disso eu já tinha esse problema, dessa rouquidão. Mas é coisa rápida, assim, começa a falar grosso, a menina está mudando de sexo? Eu digo que talvez. Sim, dona Maria. Isso é processo alérgico. Isso é processo alérgico. Alergia pode provocar tudo isso. Pode provocar, por exemplo, ronqueira, pode provocar, por exemplo, dificuldades, por exemplo, para você falar, dificuldades às vezes até para respirar. Eu só não tenho Mas é um dificuldade processo para nada. alérgico. Desculpa. Não, eu não tenho dificuldade para nada, só começa essa rouquidão. Aí pronto, aí ela fica ali por mais horas e vai embora. Eu Exato. também nunca. Não, Uhum. mas seria bom, dona Maria, seria bom, por exemplo, quando você tem esse processo, tomar algum anti-inflamatório, como por exemplo, Certo. nimesulida, ibuprofeno, Uhum. diclofenaco, porque é como uma Uhum. pequena inflamação da garganta, das cordas vocais aí, e então pode Uhum. provocar isso. E também seria bom você tomar algum antialérgico.
como todos sabemos, a mayoría dos antialérgicos pueden producir mucho sono. Mas, por ejemplo, Sim. existe a loratadina o desloratadina, que 10. ele não dá sono. Loratadina. Uhum. Ah, Lorá. Loratadina. Tadina. Ah, tá. De quantas Essa. miligramas? Tem grama ou não? Tem de 5 e de 10 miligramos. Qualquer deles. 5 Tá. e 10 miligramos. Tá ok. Tá Aí, bom. Dona Maria, Tá você pode tomar, aí, Dona Maria, você pode tomar um comprimido uma ou duas vezes ao dia, porque é um ok. antialérgico. Além disso, tomar algum anti-inflamatório, como eu falei, ibuprofeno, diclofenaco, nimesulida, algum anti-inflamatório, tomar. Porque é um processo alérgico, é um processo alérgico. Uhum. Tá ok. Entendido. Obrigada. De nada, Dona Te Maria. Você, eu dava o número do Pix para pagar a consulta. Isso, essa intervenção que fez Dona Maria está certa. Processos alérgicos, como todos sabemos, é muito frequente. E alergia podemos ter a qualquer coisa. Às vezes existe até uma alergia ambiental. Não sei, ao É. ar, ao vento, a qualquer coisa. Então, alergia, como bem falava Dona Maria, é um processo que pode acontecer em qualquer de nós. Em qualquer de nós. E, por exemplo, se nosso organismo é um pouquinho mais sensível, pois então, qualquer coisa pode provocar alergia. E entre eles, os sintomas de uma alergia pode ser essa, por exemplo, dificuldade na garganta, tosse, também, bom, existem outros tipos de alergia, como, por exemplo, lesões na pele, que são todos aqueles caroços que saem, que, por exemplo, que dá muita coceira. Às vezes, por exemplo, prurito ou coceira aqui na garganta, pode ser alergia. Mas que a alergia também é considerado um processo respiratório também, porque, sobretudo, atinge esse processo da respiração, garganta, nariz, aqui orofaringe, é decir, quer dizer a garganta, e então, pues, pode provocar também todo esse processo, alergia. Mas existem muitas causas de alergia. Muitas vezes, os especialistas de alergia fica até difícil diagnosticar, por exemplo, qual é a causa dessa alergia, porque são muitas coisas que podem provocar alergia em nosso organismo. Mas também é um processo respiratório que atinge nosso aparelho respiratório. Alergia também. Então, outra pergunta que queiram fazer, alguma dúvida? Não fiquem com dúvidas, não fiquem com dúvidas. Sobretudo, minhas queridas e queridos, processos respiratórios, como eu falei, é muito comum, é muito frequente, mas nós, e sobretudo pacientes maiores de 60 anos, devemos ter maior cuidado. Tanto pacientes são aquelas duas idades, maiores de 60 anos, e como todos sabemos, em crianças. Em crianças que, por exemplo, crianças pequenas, menor de 1 ano, menor de 2 anos, o processo respiratório é de muito cuidado. Porque tanto eles como aqueles pacientes maiores de 60 anos, um simple processo respiratório pode se complicar. Então, temos que ter muito cuidado. Sempre tomar muita vitamina C, ya seja em líquido, ou em comprimido, ou em nossa alimentação, através de frutas cítricas. Mas vitamina C é maravilhosa. Vitamina C, além de ser boa para nossa circulação do sangue, para processos respiratórios também é muito bom para nossa pele, para evitar o câncer de pele, vitamina C. E antioxidante. Antioxidante quer dizer que pode evitar acidente vascular cerebral, evitar, por exemplo, o infarto do coração, etc. Então, vitamina C, minha querida, tomar pelo menos um comprimido diário é muito bom. Como eu sempre falo, por um tempo determinado. Não quer dizer que você vai tomar vitamina C a vida toda. Não. Mas pelo menos por 2 ou 3 meses é muito bom. É muito bom tomar vitamina C
E, sobretudo, se temos aquele processo respiratório, também é muito, muito bom. Se temos um processo alérgico, devemos evitar, por exemplo, aquelas coisas que são alergizantes, como, por exemplo, peixe, alimentos que são, por exemplo, em latas, essas coisas assim. Ovo, o ovo também é um pouco alergizante. E pode, se você tem um processo alérgico, pode aumentar essa alergia. Então, comer muita salada, muita fruta, verduras, legumes, isso é muito importante também. E também, por exemplo, ajuda para processos respiratórios também. Dona Maria. Professor, eu utilizo muito não, bem pouco, mas eu uso Targifol C. Ótimo, ele é maravilhoso. Tá na morte, tampouco, né? 2, 3, e guarda ali, depois no próximo ano de novo. Eu não sou muito essa de estar, sabe, com medicamento aí, nada. O uso mesmo da pressão, porque essa já dá pressão, né? Exatamente. Exatamente, dona Maria. Sim, existe remédio que nós temos que tomar a vida toda. Por exemplo, se somos hipertensos, diabéticos, cardiópatas, ou temos algum problema, por exemplo, como osteoporosis, etcétera, que un médico indica a vida toda, ok. Pero, por exemplo, como bem dice dona María, você pode tomar así por un tempo, mas lembrar que por un tempo, porque, por exemplo, esos remedios también pueden, por exemplo, favorecer o estado, pueden perjudicar outros órgãos, como, por exemplo, fígado, rins, coração, etc. Então, tomar por um tempo, igual que, por exemplo, cálcio, vitaminas, etc., você toma por um tempo determinado. Parou, como dice dona Maria, depois de um tempo, depois de 6, 8 meses, beleza, pode continuar tomando, mas não é a vida toda. Excepto, por exemplo, como bem diz dona Maria, sou hipertenso, sou diabético, beleza, aí sim é verdade que tenho que tomar o remédio direito o tempo todo. Mas esos otros remedios es por un tiempo determinado. Vitaminas, etcétera, por un tiempo determinado. Ok? Fala, Tereza. Outra dúvida, falem agora ou calem para sempre? É porque eu sou alérgica. Aí eu dormi, né? Quando eu levantei, eu estava com meus braços todos empolados, cheio de carocinho e coçando. E sinto assim, como se fosse uma coceira que vem de dentro da pele. É assim, o como bicho tivesse geográfico. alguma coisa picando dentro de mim. Eu não sei o que é. Já tomei Alegra. Já tomei Alegra 120. Mas não resolveu. Dona Teresa. E está assim, cheio de carocinho vermelho. Dona Teresa, mas já outras vezes você teve esse processo assim? Outras vezes? Ou é a primeira vez que você tem? É a primeira vez dessa que eu amanheci com os braços empolados, foi a primeira. Agora eu sou alérgica a poeira, a ácaro e onde eu moro era o apartamento é muito quente e úmido. Dona Teresa, e esses caroços que você tem é em todo o corpo ou em alguma parte determinada? É em todo o corpo ou em alguma parte? Aonde é? Não é no corpo todo, não. No braço, nos braços. Às vezes é no pescoço, aparece. E coça o tempo todo? Pela manhã, pela tarde, pela noite, o tempo todo? Coça. Ok. Não, pode ser um processo alérgico. Aí, nesse caso, por exemplo, você pode tomar algum antialérgico. Por exemplo, desclofenidramina ou histamin, algum antialérgico. Tomar. Mas eu já tomei. Ou 2 vezes ao dia. Qual você tomou? Alegra. Alegra. E quantos dias você leva tomando ele? Quantos dias? Eu passei 3 dias. E não melhorou?
Ou melhorou pouco? Não, não, melhorou Não. de jeito nenhum. Mas aí, nesse caso, poderia mudar para outro antialérgico. Poderia mudar para outro antialérgico. E também existe uma loção que você pode comprar na farmácia que Sim. eles conhecem na farmácia. Que, por exemplo, que você pode aplicar assim no corpo, onde tem essa loção, que Uhum. então é uma loção branca, que aí você aplica e melhora muito. Mas só pode aplicar uma vez ao dia, no horário da tarde ou da noite. E então mudar para outro antialérgico. Ok. Tá Obrigada, bom? professor. De nada, dona Teresa, de nada. Pronto, mais uma consulta. Passa o número do Pix aí.